E hoje, Isaías capítulo 16, Isaías, então, um dos profetas mais messiânicos do Velho Testamento, Isaías, Zacarias também, e situando cronologicamente falando, né, Isaías, ele viveu ali na segunda metade do reinado, enquanto o reino, segunda metade dos reis ali em Israel, quando os reis reinavam em Israel, o reino dividido, né, Isaías viveu ali em torno de 720 anos antes de Cristo. Isaías, então, foi levantado por Deus para profetizar, para denunciar a corrupção moral, política e religiosa da nação de Israel. E Deus, então, usou Isaías para avisar que, por conta da dureza do coração do povo de Israel, o Senhor permitiria que o império da Assíria viesse e lutasse contra Israel e devastasse Israel. E aí, na profecia, o profeta fez uma analogia como se fosse Israel uma árvore, e essa árvore, então, seria derrubada. E, além disso, seria queimada. Então, era uma analogia dizendo que Deus ia permitir que acontecesse com a nação de Israel. Esse restar somente o toco, assim como uma árvore, quando é derrubada, né, corta lá embaixo. Então, resta somente o toco. Pois bem, a profecia também dizia que desse toco nasceria um broto. E esse broto seria o remanescente. Esse remanescente viria a partir desse broto uma nova árvore. Ou seja, o remanescente apontava para Cristo. Ou seja, o povo de Israel se corrompeu de tamanha forma que Deus disse: olha, eu vou permitir que eles sejam dizimados, porque o coração deles é um coração mau, perverso. Eu vou permitir que eles sejam mortos ou levados como escravos, para que eles aprendam e se submetam e quebrante o coração, se tornem sensíveis às ordens, às minhas leis, que eles atentem para a nossa relação. O povo constantemente permitia a idolatria, começava a adorar outros deuses. Então não se submetia àquilo que Deus disse e servia a outros deuses. Eles faziam alianças com povos que o Deus disse para não fazer. E por conta disso, então, a profecia de Isaías denunciava toda essa corrupção e era a previsão de tudo que aconteceria. Pois bem, exatamente como Isaías profetizou, foi o que aconteceu. Anos depois, Israel não corrigiu a sua rota, Israel não se atentou ao Senhor, eles foram escravizados, a Síria devastou Israel, depois a Babilônia levou Israel cativo. Eles ficaram, então, 70 anos de cativeiro na Babilônia, certo? É justamente nesse período, antes desse período aqui, que Isaías está profetizando. A questão é que toda a profecia, ela denunciava, então, os erros de Israel, mas também deixava uma mensagem de esperança. Essa mensagem de esperança era para Israel, naquela época, mas também profeticamente dizia respeito a aquilo que viria muitos anos depois. Isso diz respeito à vida, a nós, ao nosso tempo, à nossa esperança de que Cristo, ele venha e governe. É um novo governo. Cristo, ele estabelecerá ainda, né, um governo aqui na Terra. Ou seja, da raiz de Jessé, da linhagem de Davi, viria então, que redimiria esse povo e estabeleceria um reino de paz aqui na Terra. Quem é esse? Cristo Jesus. Pastor, mas Cristo Jesus já veio, faz 2000 anos, verdade. Mas quando Cristo veio, ele veio para os judeus. Os judeus não reconheceram. Pois, então, se Deus mandou um remanescente para que eles reconhecessem, e a partir desse remanescente, Deus gerasse a partir do remanescente, Deus purificasse toda a nação, acontece que os seus não receberam Cristo. Os judeus não reconheceram Cristo. Então, como que Deus vai purificar a nação se eles não reconhecem aquele que foi enviado por ele? Pois bem, nesse momento, então, a porta da graça se abriu. E quem não é judeu, os gentios, nós, fomos alcançados também. E Deus está fazendo, então, uma nova nação. A partir de Cristo, a partir
do broto, desse toco, ou seja, que ficou dessa árvore cortada, que eram os hebreus, que eram os judeus, a partir desse broto, agora tem um novo povo. Faz 2000 anos que um novo povo tem sido constituído para o Senhor. Chegará o dia, então, que Jesus virá e estabelecerá esse novo governo aqui na terra, e haverá paz, como Deus prometeu. Então, a mensagem do profeta Isaías dizia respeito para aquele tempo e, profeticamente, para as coisas que aconteceriam muitos anos depois. É isso que nós vimos até aqui. Então, é cheio de linguagem figurativa, ok? Então, existem exemplos aqui, ok? Proféticos, apontando para aquele tempo e para o tempo que virá ainda. É bom nós entendermos também que tudo isso já aconteceu diante de Deus. Deus está vendo de cima, nós estamos vendo aqui e agora. Imagina um desfile. Você vê o desfile, aquilo é exatamente o ponto que está. Você está no palanque do desfile e você consegue ver uma parte do desfile. Se você está num palanque do desfile e tem um desfile passando, você consegue ver aquilo que está aqui na sua frente, no exato momento. Mas Deus, Ele está olhando de cima, então Ele já sabe o início, meio e fim. Para nós isso não aconteceu ainda, mas para Deus já está tudo pronto. Já aconteceu. Então, essas sentenças proféticas do governo que será estabelecido aqui na Terra, nós ainda viveremos, nós veremos isso acontecer. Para Deus já está consumado. O plano já está consumado, está tudo pronto. Mas nós ainda experimentaremos isso. Essa é a mensagem profética de Isaías. Confrontava os erros, mas dava uma mensagem de esperança. Sempre, quando houver arrependimento, haverá esperança. Para todos aqueles que arrependem, sempre haverá uma esperança de uma redenção. Ok? Entendido isso, hoje nós iniciamos então, do capítulo 26 até o capítulo 1 de Isaías. Ok? Jesus, te pedimos a Deus mais uma porção de revelação, de sabedoria, de entendimento da tua palavra. Leva a Deus a compreendermos a tua escritura e, sobretudo, o teu espírito por trás da letra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Isaías capítulo 16 diz assim: enviem cordeiros de Selá, como tributo ao governante dessa terra. Enviem-nos pelo deserto, para o monte da bela Sião. As mulheres de Moabe foram abandonadas como aves sem ninhos, nas partes do rio Arnon. Ajudem-nos, elas clamam. Defendam-nos como uma sombra ao meio-dia. Protejam os fugitivos. Não nos traiam agora que escapamos. Deixem que o povo de Moabe more com vocês. Escondam nossos refugiados do inimigo, até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade. Olha aí a profecia. Julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. Perceba. Versículo 4. Habitem entre ti os desterrados de Moabe. Serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, está falando de Satanás. Satanás será preso. Lembra que eu falei ontem? Quando Jesus voltar em glória, Satanás será preso e vai iniciar um tempo de 1000 anos aqui na terra. 1000 anos de paz. Pois bem, olha só. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da arrogante Moabe. Tá? Então, mais uma vez, a profecia aqui era contra, naquela época, agora está falando de Moabe, os moabitas, os filisteus, os girgazeus, os ferezeus, os heveus, os heteus, todos esses eram povos inimigos de Israel. O que Deus disse por meio da profecia, por meio do profeta?
olha, eu vou permitir que os moabitas, os filisteus, eu vou permitir que vários povos inimigos vençam Israel. Deus estava dizendo, eu vou usar vários inimigos para dizimar Israel. O império da Síria, alguns inimigos. Eu vou permitir que essa árvore seja cortada. Eu vou permitir que isso aconteça. Aí, a profecia, então, sempre fazia analogia, referência com esses povos. Mas, profeticamente, está dizendo, olha, quem é inimigo do povo de Deus? O mal, a maldade, Satanás, seus demônios. Entende isso? Então, fala de um povo específico da época, mas profeticamente está dizendo todos aqueles que são inimigos espirituais. Os nossos inimigos espirituais. Paulo diz que hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Entende? Entende isso? Então agora a profecia é, o mundo ele jaz no maligno, os inimigos, eles aprisionam, eles segregam, eles intimidam o povo de Deus. Oprimem, o mundo está opresso, porque a tirania dos inimigos de Deus, o Satanás, né, ele o império de Satanás, né, hoje escraviza muitas pessoas, os filhos de Deus. Pois bem, as criaturas de Deus, né? Então, a profecia diz que chegará o dia que esse povo será libertado, será liberto, ok? Então, quando está fazendo analogia aqui com Moabe, filisteus, o próprio povo da Síria está dizendo, olha, eu permiti que isso acontecesse, para que vocês quebrantassem, mas eu vou vingar toda essa maldade. Então, olha o que ele fala. Ouvimos falar da terra arrogante de Moabe, versículo 6, de seu orgulho, sua altivez e sua fúria, mas toda essa soberba desapareceu. Toda a terra de Moabe chora, sim, todos em Moabe lamentam, ao lembrar dos bolos de passas de Kir-Haresete, não resta um sequer. As plantações de Esbom estão abandonadas. Os vinhedos de Sibna, desertos. Os governantes das nações derrubaram Moabe, essa bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte até a cidade de Jazar, e se espalhavam para o leste até o deserto. Seus brotos se estendiam tão longe para o oeste que atravessavam o Mar Morto. Por isso, agora choro por Jazar e pelos vinhedos de Sibma. Minhas lágrimas correrão por Esbom e por Eliale. Não há mais gritos de alegria, por seus frutos de verão e suas colheitas. Encerrou-se a alegria, acabou-se a celebração pela colheita. Já não haverá cânticos nos vinhedos, nem gritos de exultação. Ninguém pisará as uvas nos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria de suas colheitas. Olha Deus dizendo, faria com Moabe. O clamor de meu coração por Moabe é como o lamento de uma harpa. Estou cheio de angústia por Kir-Haresete. O povo de Moabe adorará em seus santuários idólatras, mas de nada lhe adiantará. Clamarão aos deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moabe no passado. Agora, porém, o Senhor diz, dentro de 3 anos, contando cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim. De sua grande população, restarão uns poucos sobreviventes. Então, mais uma vez, a profecia aqui, dizendo que seriam devastados, Israel seria devastado. Recebi essa mensagem acerca de Damasco. Então perceba que o profeta Isaías aqui está profetizando essa profecia endereçada a quem? Ao rei Acás. Lembra? É o rei da época, porque os reis se desviavam dos caminhos do Senhor. Então os profetas se levantavam para confrontar os reis, que eram os líderes do povo. Correto? Então Deus agora usa o profeta Isaías para mandar essa mensagem. E aí fica falando, para nós entendermos assim. Imagina o seguinte, região metropolitana de Porto Alegre abandonou o Senhor. E aí Deus levanta agora, Isaías, e diz o seguinte, olha, eu quero falar para Porto Alegre, para Jerusalém, e eu vou permitir que Porto Alegre seja tomada. Eu vou permitir que Porto Alegre, toda poderosa Porto Alegre, seja dizimada. Não reste nada. Aí depois a profecia eu quero dizer também,
falo para São Leopoldo, falo para Sapucaia, falo para Canoas, para Gravataí. Tá vendo? As terras ao redor, tudo será dizimado. Era isso que Deus estava falando. Olha só. Recebi essa mensagem acerca de Damasco. Vejam, a cidade de Damasco desaparecerá, tá vendo? Então é endereçado a várias regiões ali, porque o povo de Israel não estava só em Jerusalém, lembra? Ele estava em todo Israel. Então as terras, as cidades, as regiões, e agora Deus falando para cada região, né? Então tinha região que tinha mais certa agricultura, vamos dizer assim, e aí Deus falando, olha, quer dizer para Moabe, ninguém mais vai prensar uvas. Então eu imagino o seguinte, né? Quero falar para tal cidade, e a empresa que hoje fornece alimento, e enfim, a empresa que fornece muito trabalho e tal, isso vai ser dizimado, não vai mais restar ninguém. Vai parar essa indústria, esse comércio aí, esse setor. E era isso que Deus estava falando para o povo, pela dureza do coração deles. Recebi essa mensagem acerca de Damasco. Vejam, a cidade de Damasco desaparecerá. Ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer ficarão desertas, rebanhos pastarão nas ruas e ali se deitarão, sem que ninguém os espante. As cidades fortificadas de Israel também serão destruídas e acabará o poder do reino de Damasco. Tudo que restar da Síria terá o mesmo destino da glória de Israel, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Israel perderá seu brilho, seu corpo robusto definhará. A terra toda parecerá um campo de cereais, depois que os ceifeiros colherem as espigas. Ficará desolada, como os campos no vale de Refaim, depois da colheita. Restarão apenas uns poucos de seu povo, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida. Apenas 2 ou 3 restam nos galhos mais altos, 4 ou 5 aqui e ali, em seus ramos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para o seu Criador e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não buscarão mais a ajuda de seus ídolos, nem adorarão aquilo que suas próprias mãos fizeram. Já não se curvarão para os seus postes de Aserá, nem adorarão nos santuários idólatras que construíram. Suas maiores cidades ficarão como um bosque desabitado, como a terra que os heveus e os amorreus abandonaram, quando os israelitas vieram para cá, tanto tempo atrás. Tudo ficará desolado. Pois você se afastou do Deus que o salva, se esqueceu da rocha que o protege. Por isso, pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras. Pode ser que elas brotem no dia em que as puser na terra. Pode ser que floresçam na manhã em que as plantar, mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Sua colheita será apenas tristeza e dor contínua. Ouça, as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos, que avançam como ondas espondosas. Embora rujam como rebentação na praia, Deus os calará, e eles fugirão, como palha dispersada pelo vento, como folhas num redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, Israel espera, cheio de pavor, mas ao amanhecer, seus inimigos estão mortos. Este é o castigo merecido dos que nos saqueiam, o fim apropriado para os que nos destroem. Profecia agora contra a Etiópia. Mais uma vez, a gente entrou aqui numa série de profecias contra as regiões circunvizinhas de Israel. Certo? Deus dizendo que traria aflição e dizimaria toda aquela região. Tanto para Israel, mas profeticamente também para os inimigos de Israel depois. Lembra de ontem que Deus permitiria a Síria vencer Israel, destruir Israel, mas depois Deus vingaria a Síria. É isso que Deus está falando aqui, certo? Agora, a Etiópia. Que aflição espera você, Etiópia, terra das velas tremulantes, junto à nascente do Nilo, que envia embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão, velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto,
de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta, pois o Senhor me disse: do lugar onde habito, observarei quieto, como sobe o calor num dia de verão, como se forma o orvalho na manhã durante a colheita. Antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará seus brotos com a podadeira, removerá os ramos que se espalham e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos, para os abutres nos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, deste povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Mensagem a respeito agora do Egito. Recebi essa mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele, o coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão, e eu os confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos, e invocarão espíritos, consultarão médios e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel, um rei feroz os governará, declara o soberano Senhor dos Exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão, os ribeiros do Egito terão mau cheiro, e juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele, secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão, os que lançam anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados, os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó? Ousarão se gabar da sabedoria de seus antepassados? Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informem os planos de Deus e que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito. Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo que dizem. Fazem o Egito cambalear, como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, todos estão indefesos. A cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Naquele dia, os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Naquele dia, haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Será um sinal e testemunha de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa dos seus opressores, ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura. Pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e ele ouvirá suas súplicas e lhes dará a cura. Naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre os seus países e adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo. Bendito seja a Síria, a terra que criei. Bendito seja Israel, minha propriedade especial. No ano 20.
No ano em que Sargon, rei da Assíria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filístia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Lembra que eu falei que muitas vezes Deus usava o profeta, Deus orientava e fazia com que o profeta, a vida desse profeta fosse, ela representasse o que Deus iria fazer com o povo? Olha agora, no ano em que Sargon, rei da Assíria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filístia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. Percebe? Meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. Então Deus, usando a vida do profeta como um sinal, uma alegoria daquilo que iria acontecer com a nação de Israel. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos. Ele os fará andar nus e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Vamos lá. Os egípcios foram durante muito tempo inimigos de Israel? Sim ou não? Sim. Portanto, chegou a hora que Deus estava dizendo: eu vou vingar o Egito. Eu vou vingar o que vocês fizeram com o meu povo. Eu vou usar o império da Assíria para devastar vocês, para punir vocês também. Aí Deus pega o profeta Isaías e diz: olha só, tire o pano de saco que tu estás vestindo e as sandálias dos teus pés. Por 3 anos eu farei isso contra o Egito. Eu enviarei o rei da Assíria, e ele levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos, e ele os fará andar nus e descalços. Ou seja, aquilo que aconteceria com os egípcios, Deus estava mostrando através da vida do profeta. Então, verso 5. Ele os fará andar nus e descalços com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. 5. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e se gabavam dos seus aliados no Egito. Dirão: se isso aconteceu com aqueles que eram nossa esperança de socorro, o que será de nós? Confiávamos que eles nos protegeriam do rei da Síria. Capítulo 21. Agora a mensagem a respeito da Babilônia. Mais uma vez, contextualizando aqui, Deus agora falando que iria vingar toda essa maldade que o Egito tinha feito contra Israel, e as nações ao redor de Israel, os inimigos de Israel tinham feito com Israel. Primeiro, que Deus permitiria que Israel fosse dizimado, mas também faria isso com aqueles povos que foram inimigos de Israel também. É isso que Deus está falando aqui. Recebi essa mensagem acerca da Babilônia e o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima vindo do deserto, como um vendaval impetuoso que chega do Negueb. Tem uma visão assustadora. Vejo o traidor trair, o destruidor destruir. Prossigam elamitas e medos. Ataquem e cerquem as cidades. Porém fim a todos os gemidos que ela causou. Tá vendo? Porém fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago. Sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles prepararam um grande banquete. Estendem tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem. Rápido, levantem-se. Peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento aos carros de guerra puxados por pares de cavalos e a cavaleiros montados em jumentos e em camelos. Que o vigia
permaneça bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto. Agora veja, finalmente, aí vem um homem num carro de guerra, com um par de cavalos. Então o vigia disse: ela caiu, a Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Ó meu povo, moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo o que o Senhor dos Exércitos disse, tudo o que Deus de Israel me falou. Agora a mensagem é a respeito de Edom. Recebi essa mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim: guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Agora a mensagem é a respeito da Arábia. Recebi essa mensagem acerca da Arábia. Ó caravanas de Dedã, escondam-se nos bosques da Arábia. Ó habitantes de Temã, tragam água para essa gente sedenta. Alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada desembainhada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me disse: dentro de um ano, contando cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns de seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Amém? E até aqui? Hoje é até 21, né? Hoje é até 21 completo. Isso. Hoje 21 completo. É isso. Amém? Então, esse contexto aqui é capítulo 16, antes já, né, a partir do capítulo 14 até o capítulo, vai até mais ou menos 24. Isso aí. Até o capítulo 24. Então, a mensagem profética de Isaías contra todas as regiões circunvizinhas a Israel, que Deus havia permitido que o império da Síria viesse e desse contra Israel e devastasse, e logo depois eles seriam levados escravos para a Babilônia, certo? Ok. Acontece que todos esses que lutaram contra Israel, tanto os assírios, imagina o seguinte: essas cidades vizinhas, como eu falei, eram inimigos de Israel, eles faziam muitas guerras contra Israel, só que Israel vencia a maioria, porque eles tinham a bênção de Deus. Então esses inimigos não conseguiam. Quando que eles conseguiam vencer Israel? Quando eles tinham a parceria dos impérios, como o da Assíria. Por isso que agora a mensagem profética aqui está dizendo o seguinte: imagina o seguinte, quero te falar para Canoas. Canoas, se bater contra Porto Alegre sozinho, não vai conseguir. Tá bom. Então eu quero te falar, Canoas, que tu teve muita esperança, né? E tu conseguiu vencer Porto Alegre, porque tu te juntou a Rio Grande, te juntou a Caxias do Sul, ou seja, pega alguns povos e aí tem força militar para conseguir vencer Israel. Foi isso que Deus permitiu, então, o Império da Síria vencer Israel. Só que Deus agora diz o seguinte: ó Canoas, ó Sapucaia, ou seja, eu quero dizer que vocês agora sofrerão a consequência disso. Entendeu? Por isso que, pastor, mas não é só a Síria que venceu Israel? Só que esses outros povos, quando tinham o respaldo do Império Assírio, eles faziam parcerias e eles davam contra Israel também, devastavam. Certo? É isso que acontecia. Então agora, Deus levanta o profeta Isaías para profetizar.
denunciar contra Israel, que era para eles voltar aos caminhos do Senhor, e também contra todos esses povos que lutavam contra Israel. Então haveria juízo para Israel, que seria levado para a Babilônia, e haveria juízo também para os povos que devastassem Israel. Deus é um Deus de justiça. E amaldiçoados são todos aqueles que se levantam contra Israel. Lembra da profecia? Era essa. Bendito seja o que os abençoarem. Lá para Abraão Deus falou isso. Bendito seja o que os abençoarem. E amaldiçoados sejam todos aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, todos os inimigos de Israel estão debaixo de maldição. Todos aqueles amigos que são amigos de Israel estão debaixo da bênção. Como essas nações elas se tornaram inimigas de Israel, agora a maldição viria sobre elas também. Por isso que Deus estava falando que iria devastar essas cidades, essas regiões desses povos também. Amém? Entendido isso, hoje é uma leitura mais carregada aqui de sentença, de juízo para esses povos, né? E amanhã a gente volta então. Profecia contra Jerusalém, agora chegou a capital, chegou a Jerusalém, e profecia contra Tiro também. E depois aí, Isaías 24, uma mensagem de esperança, alegria dos justos, né? E depois 25 também, canto de louvor da misericórdia divina. Mensagem de esperança. Hoje foi essa sentença mais de denúncia e de juízo. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra liberada. Sabemos, ó Deus, que o Senhor vinga os nossos inimigos. Existem tempos, ó Deus, na nossa vida que o Senhor permite que os inimigos eles atentem contra nós. E nós somos tratados. Muitas vezes, ó Deus, nosso coração, um coração obstinado, como o povo de Israel. Mas o Senhor, ó Deus, está por trás de todas as coisas. Mas amaldiçoados serão todos aqueles que se levantarem contra nós. Existem tempos, ó Deus, de tratamento do Senhor na nossa vida. Mas os nossos inimigos que se levantarem contra nós, eles serão confundidos, devastados, arruinados. Pois o Senhor nos ama profundamente. A nossa vida está guardada nas tuas mãos. O remanescente, o broto, o renovo, o descendente, o Cristo. Agora, Deus purifica e nos faz uma nova nação e um novo povo. Debaixo desse governo, nós temos a bênção do Senhor. Quero declarar que a nossa vida está guardada no Senhor e que os nossos inimigos serão destronados, serão destruídos. Não te alegre, inimigo meu. Não te alegre, inimigo meu, quando estivermos caídos, pois nós temos aquele que nos levanta. Nós temos aquele que nos ajuda. Nós temos o nosso ajudador. Nós oramos e nos apropriamos dessa verdade. Os nossos inimigos serão confundidos. E a destra do Senhor está estendida sobre nós, para fazermos bem e não mal. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos e nos apropriamos. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Lembre sempre que Deus aqui, isso é Velho Testamento, mas hoje a maldição não tem mais lugar na sua vida. Você está debaixo da bênção por causa do descendente, por causa de Cristo Jesus. O broto do toco, da raiz de Jessé, da raiz de Davi, é Cristo. Você está em Cristo. Amém? Uma boa tarde para você. Hoje um dia especial para todos nós, né? Leve convidados aí, nossa celebração de logo mais, porque hoje nós temos nosso especial de Páscoa, uma semana redentiva, amém? Então, hoje vai ser um culto muito especial, chegue cedo, se organize, ok? E vamos desfrutar aí da bondade do Senhor, nós vamos cear juntos, ok? Vai ser um culto redentivo, profundo, e vamos exaltar o sangue do Cordeiro, que lavou os nossos pecados e nos fez nova criatura. Amém? Graças a Deus, boa tarde, até logo mais, nosso especial de Páscoa. Amém? E prepare-se também, depois lá o grill, hoje um grill especial. Hoje vai ter uma lasanha, ok?
especial hoje, tá? Para datas especiais tem refeições especiais, tá? Então já foi preparado. Ontem nós estávamos lá, a equipe já organizando. Eu pessoalmente fui lá escolher uma carne top, excelente lá. Eu pedi para deixar bem limpinha, uma carne de primeira, carne boa, gostosa, para sair tudo sempre da melhor qualidade para todos os irmãos, porque é a família, né? A gente sempre tenta, a gente faz o melhor, aquilo que é mais excelente, né? E é para você, é para nós, somos corpo de Cristo, somos família de Deus. Tudo por causa dele, tudo por causa de Cristo Jesus. Amém? Então, assim como nós recebemos na nossa casa, tentamos sempre receber as pessoas com o melhor, no prédio, no nosso lugar que nós reunimos, nossa família, a nossa grande família, né? Então, temos um lanche lá após, aí, para aqueles que quiserem jantar lá, podem já organizar, comprar o seu voucher lá e jantar hoje uma lasanha muito especial. Ok? Prepare a sua fome aí. Abraço, até logo mais. Graças e paz.